Hoje a gente vai falar de consciência e ego também, né? Mas em princípio a gente vai falar de consciência. E aí a questão que eu lanço a vocês é: o que é consciência? Esse é estratégico, porque eu já ia saber que eu ia estar morrendo de calor. Enquanto eu tiro a minha blusa, vocês vão falando. O que é consciência? É o que vocês não têm, né? O que é consciência? Algo que nós temos conhecimento. Consciência é esse ter conhecimento. Que mais? Ter ciência de si. Então você diz ter ciência de algo, ter ciência de si. Algo lá fora ou algo lá dentro. O que mais que pode ser consciência? Para mim, consciência está diretamente ligada ao teu nível de evolução. Consciência está diretamente ligada ao nível de evolução. Eu concordo, mas você não definiu o que é consciência. Eu não sei. Eu até diria o oposto, assim, ó, que o nível de evolução ele vai estar relacionado ao nível de consciência. A nossa autoimagem. Sou eu. O eu. Seria o conjunto de todas as nossas experiências. O conjunto de todas as nossas experiências. Vocês veem que vocês estão perturbados, né? Porque um fala de não sei o quê, o outro de experiência, de reencarnação, né? Mas é isso que eu queria que vocês sentissem. Que existem muitas formas de definir consciência. E todas elas podem estar certas. Depende da linha com a qual a gente está falando. Não existe uma definição para consciência. E isso eu queria que vocês entendessem, porque é uma condição nossa de você estar lendo consciência e você dizer qual consciência esse autor está se referindo. E pelo contexto você entender qual consciência ele está se referindo. É um trabalho nosso de entender a definição que o autor está usando, porque muitos autores diferentes vão usar consciência e não estão falando da mesma coisa. Fica assim? Não fica claro, não é para ficar mesmo, porque eu vou trazer agora. Então, olha lá. A origem do ego... Desculpa, Ivan. Posso também dizer que é parte do todo? Parte do todo? Pode ser parte do todo, pode ser o todo. Vê que problema, né? A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação quando não havia nada. Cadê o meu amigo lá da luz? Só que eu queria que você apagasse todas agora. Só deixasse o... Não vai desligar o meu computador aqui. Apaga todas as luzes. Pra gente pensar um pouco nisso. Não fica com medo, gente. Os espíritos não aparecem só quando está escuro. Aparecem quando está claro também. Mas... aqui também. Então, olha lá. Gênesis, capítulo 2 e 3. Não é a nossa Gênesis. Gênesis da Bíblia. Aonde que está vindo essa luz? Hã? Não vão embora, hein? Espera aí. Mas tudo bem, vocês entendem a ideia. Então, olha o que diz lá a Gênesis. Ele vai apagar. Pode apagar esse daqui também. Está indo lá. De todas as árvores do jardim, podes comer. Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comeres, ficará sujeito
a pena de morte. A serpente disse à mulher: nada disso, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrir-se-vos-ão os olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Abriram-se então os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus. Essa é a ideia da consciência. No início era toda uma escuridão. Em algum momento, eis que eles conseguem se ver. Então imagina, acende aqui para mim, imagina como se a gente tivesse, não, só aquela minha aqui. Imagina como se, no meio da escuridão toda, em algum momento, simbolizado por este comer a maçã, esta árvore do conhecimento, eles conseguiram se ver. E neste se ver de Adão e Eva, eles se reconheceram nus. Eles já estavam nus. Simbolicamente foram criados nus. Mas antes de comer da árvore do conhecimento, eles não se enxergavam. Como nós estávamos no meio dessa escuridão. E agora eu posso enxergar. Isso é a consciência. Então, nós vivemos num estado de escuridão em relação a muitas coisas. E para algumas delas, nós conseguimos ter como um facho de luz que permite ver. Deixa a luz assim. Mas então imagine que algumas coisas aqui eu consigo ver. Em outros momentos da minha vida, para outras coisas, eu não consigo ver, como se eu estivesse com os olhos fechados. Então, quando eu estou num acesso de raiva, e as pessoas dizem: Marlon, o que você fez, é como se eu estivesse vivendo essa escuridão. E aí quando eu paro e digo: meu Deus, o que aconteceu? Ah, eu entendi, é que o fulano falou da minha casa. E eu acho inadmissível alguém falar mal da minha casa. Nós estamos num estado de luz, de consciência do que aconteceu, como se eu pudesse olhar e dizer: foi isso. Mas em grande parte da nossa vida, nós funcionamos sem consciência. Nós não sabemos por que vivemos. Nós não sabemos o que estamos fazendo na Terra. Nós não sabemos das nossas relações, nós não sabemos porque as pessoas nos tratam de tal jeito ou daquele, porque nós somos assim ou porque nós somos assado. E na medida que nós vamos fazendo um esforço, porque eu acredito que consciência tem a ver com um esforço e mais outros elementos, mas na medida que eu vou me esforçando, eu vou me aproximando dessa luz. E de repente eu digo: nossa, eu não estou conseguindo ver direito, mas eu percebo que tem alguma coisa ali, e eu vou neste processo, até que em determinado momento, eu tenho consciência, eu digo: é isso, eu dou nada para o mundo, e obviamente o mundo me dá nada de retorno. Mas antes ficava eu aqui dizendo: porque o mundo me prejudica, porque as pessoas me ferram, porque a vida não dá certo, porque tudo não acontece, porque na vida dos outros acontece, na minha nada. Pessoa chata, pessoa crítica, cansativa, enrolada, difícil de se relacionar. E em determinado momento da vida, quando ela vai se perguntando: mas o que está acontecendo? Por que na vida dos outros anda e a minha está entravada, a minha não vai, a minha não acontece? E ela vai fazendo este esforço, ela vai conseguindo olhar até que em determinado momento ela diz: mas é verdade, o mundo está dando uma resposta para mim do que eu dou para ele, porque eu não dou nada, eu só quero que as pessoas me deem, eu não consigo dar, eu só quero receber, e nessa de não investir eu nunca tenho retorno nenhum. Isso é um estado de consciência. E tem uma passagem, se eu não me engano, é do arquétipo e inconsciente coletivo, que o Jung vai dizer que a consciência é isso. É um facho de luz que nós temos e que permite olhar. Então imagine que fosse possível esse mesmo facho de luz, de repente surgiu um facho de luz ali no meio de vocês. Não tem essas luzes aí no meio, né? Meu amigo da luz.
Tem essas luzes aí no meio, esses faixinhos, ou é tudo junto? Tem uma só? Ah não, daí é muita consciência, a gente morre. Mas vocês imaginem que fosse possível ter um faixinho de luz aí. Então eu teria consciência, um facho de luz bem aqui, na Valéria. Aí eu olho e digo, meu Deus, mas eu tenho essa parte dentro de mim. Essa pessoa querida, assim, assado, não sabia, eu achei que eu era só grosseria. E olha que aparece às vezes uma parte. Aí de repente aparece um outro facho de luz lá. Um outro facho. Até que o nosso sonho é que esse auditório ficasse todo aceso, onde nós conseguimos ter consciência de tudo que nos pertence. Mas para vocês entenderem a analogia, isso é consciência. Dá para entender? Eu vou continuar aqui um pouco mais. Pode deixar a luz assim. A evolução humana. Eu trouxe isso aqui para vocês entenderem aonde que surge essa consciência na minha forma de entendimento. No início, nós só temos instinto. Vocês já leram a lei de amor lá? Do Evangelho? No início, o homem só tem instintos. E quando corrompido, ele tem sensações. Então pensa comigo. Os instintos têm escolha? Instinto é instinto. Não passa pelo raciocínio. Não passa pelo que a gente chama do neocórtex, essa parte que reflete, que pensa. É só a nossa parte primitiva do cérebro. Então, se você está com o seu filho e um monte de garrafas de água, de vidro aqui, e o seu filho larga da sua mão e vai indo para a rua e está vindo um carro, você não vai dizer, bom, eu estou com essas garrafas de água, se eu soltar elas agora, elas vão cair, quebrar, vai me dar um prejuízo, mas o meu filho indo ali para a rua, vai vir um carro, já matou teu filho, cara. O que a gente faz? A gente larga tudo e vai. Não passa por um processo de consciência e de reflexão. No instinto não tem consciência, não tem reflexão. A gente simplesmente faz. Mas quando nós começamos a viver as sensações, existem sensações boas e existem sensações más. E para que o sujeito sobreviva no mundo, ele vai precisar saber administrar entre as sensações boas e más. Consegue viver no mundo quem busca só as sensações boas? Gente, hoje, imagina eu, depois de gripe, de tudo mais, atarantada a cabeça, hoje acordar cedo. Não é uma sensação má para mim. É péssima. Horrível. Aí eu acordei e eu disse assim, meu Deus do céu, mas só 10 minutinhos era tudo que eu queria, né? E não tem como. Mas alguma parte dentro da gente precisa administrar e dizer, Marlon, mas agora não tem problema. Você vai, você dá o curso, depois você almoça e você pode voltar a dormir e descansar. Agora você vai passar por essa sensação ruim, mas depois quando chegar lá vai ser muito bom, você adora fazer isso, você gosta, encontra as pessoas, é maravilhoso. Então vamos passar por cima desta sensação má. É uma administração dessas sensações dentro de nós. Isso é consciência. É algo organizando as coisas e dizendo, tá, tem isso, mas também tem aquilo. Também vai ter aquele outro. E aqui é que começa a surgir a consciência. Na hora em que nós precisamos administrar as experiências da vida. Então, se não me falha a memória, é Freud que vai dizer que a consciência, nós precisamos da consciência, e depois eu vou juntar com o ego para vocês entenderem, mas para a nossa sobrevivência psíquica. Porque se não tiver essa consciência administrando as coisas, não tem como a gente existir no mundo. Dá para vocês entenderem? Depois das sensações, o que vem? Os sentimentos. E o sentimento por excelência é o amor. Mas volta lá então, aonde a gente estava falando desse processo. Mergulhados no inconsciente predominante, surge no mito, a gente está falando do mito da criação, né? Constituindo o nascimento do ego mediante o sofrimento que enfrentará
e a sua libertação ou redenção. Esse redenção ficou ótimo, porque libertação parece que a gente se livra do ego. Redenção, ele se redime, ele se volta ao superior, somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. Então, o que aconteceu com Adão e Eva depois daquele estado de consciência? Oh, que espírita que vocês são, hein? Eu não sei se vocês sabem, mas o Evangelho é pautado na Bíblia. Tipo assim, é a fonte, onde a gente tem que ler, tem que saber, né? As pessoas dizem, os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, depois não sei o que, não sei o que. Não, nunca leu a Bíblia, porque o primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Moisés não falou nada de amar ao próximo. Dizia, eu sou teu Deus, não amarás outros deuses. E a gente não lê Bíblia, né? É um horror, mas a gente usa dali. E Kardec estudou a Bíblia para falar de tudo isso. Na Gênese, eles são expulsos do paraíso. A mulher, disse Deus, tornarei penosa a tua gravidez, e entre penas darás à luz teus filhos. Contudo, sentir-te-ás atraída para teu marido, mas este te dominará. Não vamos discutir essas coisas. Mas pega a essência, né? Não seja bronco. A gente pega a essência da coisa. Vê a essência disso. Ele está dizendo de um processo, de sofrimento e de dominação. Dominação no sentido de que o mundo não vai ser como você quer. As coisas não vão ser todas como você quer. Isso é desenvolvimento da consciência. Desses embates onde a gente vai descobrindo que nós não somos Deus do mundo. De que nós somos bem pequenos. E para o homem? Para o homem ele diz, e tu vais dominar a mulher. Não, ele diz, e ao homem ele disse, com o trabalho penoso da terra tirarás o teu sustento todos os dias da tua vida. Com o suor do teu rosto comerás o pão. Gente, eu acho que aqui está contido toda a essência do desenvolvimento da consciência e do desenvolvimento do ego. Porque nós estamos falando de sofrimento, da dor, não estamos falando de sofrimento, estamos falando da dor, quando ele diz que a mulher vai ter a gravidez e que grandes penas dará luz aos filhos, que terá um processo de dominação, porque as coisas não são do jeito que ela quer, e ao homem terá o trabalho. A dor, descobrir-se que não é o centro do mundo, e o trabalho. Para mim são os elementos fundamentais do desenvolvimento da consciência e do ego. Que está lá na Bíblia, vê? Que coisa maravilhosa. Né? Então ali nós vamos encontrar de maneira alegórica esta demarcação do processo de tomada de consciência, aonde antes eles não percebiam nem que estavam nus, eles não percebiam o bem e o mal, não tinha vergonha, mas existia de alguma maneira o rudimento do ser humano. E quando eles comem do fruto do conhecimento, da consciência, eles conseguem se perceber e se identificar. Você pode acender a luz para mim, fazendo favor? Na religião passa como se fosse uma pena. Mas a gente acha também, às vezes, no espiritismo que é uma pena, quando a gente acha que está reencarnado para sofrer, para pagar o passado. O que a gente está dizendo? Que a gente veio para cá para uma pena. Você vê? Sacanagem, porque e justo Eva, né? É a mulher que sempre atrapalha, né? Porque ele não foi lá convencer Adão. Adão já disse, ô serpentinha, sai daqui. Agora chega lá a serpente no ouvidinho da Eva, diz, olha, mas presta atenção, né? Sabe que a mulher é mais fraca da cabeça. Gente, eu não consigo ainda fazer essa análise, mas quando a gente for estudar a ânima, vocês vão ver que a ânima é a conexão com o interno. A estrutura feminina
tem a ver com o processo da consciência. A estrutura masculina tem a ver com o enfrentamento do mundo, mas o contato com o interno vocês viram que tem a ver com... E daí depois eles vão mudar muito os autores ali, Jung, do que falam de ânima, e aí não fazem mais essa separação. É muito complicado, não vou conseguir trazer para vocês, porque nem eu entendo direito. Mas depois muitos autores vão falar que a ânima é a nossa alma. E a alma é que faz esse processo da tomada de consciência, né? Então, talvez seja porque tem mais essa sensibilidade, ou porque mulher é sofredora, né? Porque daí vai no centro por causa do sofrimento. Ele diz ou pelo amor ou pela dor. Daí a mulher vai por causa do sofrimento. Deixa eu só perguntar, ali na gravação, como que tá a luz? Porque a gente tá com um pouquinho menos... Tá bom assim? Só um pouquinho. Diga, Marli. Isso também não se tornou um arquétipo, porque na verdade, ao longo de todo o processo de evolução da mulher, né, do feminino, isso se tornou um sofrimento constante. Então, até hoje a gente diz, porque a culpa foi nossa. É, uma forma de viver o arquétipo, né? Existem outras formas de viver o arquétipo, né? Porque é o que eu estou dizendo, tá? Mas se não fosse a gente, não tinha consciência, né? Porque a gente é essa parte essencial que vai buscar lá dentro. É uma forma de viver o arquétipo, desse lado do sofrimento. E aí mulher, gente, mulher é uma coisa horrível, porque parece que mulher tem que sofrer, mulher tem que se doar para a família, o homem nada, né? Mas a mulher tem que se doar para os filhos, tem que se doar para a família, tem que se doar para tudo. A mulher é, como que é que dizem? Sofrimento personificado. É, mas que diz que é o eixo da família, não sei o que não sei o que, essas coisas. Gente do céu, que horror! Porque é um fardo penoso demais. E aí a mulher deprime muito mais que o homem, ninguém sabe por quê. Porque quem que consegue carregar um fardo desse? O dobro de mulheres deprime em relação aos homens. É bonequinha, um fogãozinho, pra já ir pegando prática, né, nas pequenas coisas, o fogãozinho, a vassourinha, o bebezinho, né, tipo assim, já vai se orientando, que o teu caminho é esse. E se quiser brincar de bola, é moleque, não vai brincar de bola, né, olha que coisa horrível, né. Então a gente ainda é muito estagnado nessas coisas. Isso gera um prejuízo no desenvolvimento das nossas consciências, porque a gente podia estar, ó, bem mais avançadinho. Diga, Du. Mas então, consciência, como Sócrates dizia, conhece mesmo. Esse olhar, então tem para si, mas consciência também tem olhar para fora, tem olhar para as leis, tem um monte de coisas. E isso eu quero trazer para vocês entenderem que existem diferentes formas de definir consciência. Mas primeiro eu quero trazer o problema. Olha a definição que a gente tem de consciência dentro do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei divina na consciência. Consegue pensar o que tem a ver essa consciência com isso aqui que eu falava para vocês? Não, né? Fica muito difícil, né? Aqui tá, não chama professor, pelo amor de Deus, Marco. Mas pensa, aqui tá a lei divina, aí você tá olhando aonde que tá a lei divina? Na luz, porque daí já teve, então já tinha que ter virado espírito puro. Entende? Então fica diferente essas duas definições e por isso eu quero trazer para vocês entenderem. Diga. Irmão Marlon. Me senti aos tempos de Francisco de Assis. Tu vais falar da consciência e ego depois disso? Vou, espera. Porque eu lembrei quando tu pisaste ali na luz, eu pensei, será que ele esqueceu? Espera, vou falar. Olha lá, outros momentos em que a codificação refere-se à consciência. Na questão 466, no Livro dos Espíritos, eles dizem assim: é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade. Vê que já tem uma outra concepção de consciência aqui? Porque aqui nós estamos falando da consciência que vai determinar o comportamento humano. Aquela coisa do pôr a mão na consciência, de parar e pensar que tem alguma coisa errada. Então Deus deixa a sua consciência. Porque enquanto você não tem consciência, você não vai ser punido por esses erros, e quando tiver consciência, aí você vai ter que reparar. Há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Aqui a gente está falando de consciência enquanto uma instância
que julga e que condena. Esse está certo e esse está errado. Em outro momento, dentro do livro dos Espíritos, eles usam consciência também de diferentes formas. Isso que eu estou querendo trazer para vocês entenderem, que não tem uma forma. Aqui, nesta última questão, eu sei que está falando de consciência enquanto esta capacidade de olhar. Mas nos outros nós estamos falando de consciência enquanto um julgamento. E no outro nós estamos falando de consciência enquanto a parte divina. 3 definições diferentes dentro do mesmo livro. Mas tudo traz uma analogia com o bem e o mal. Não, esse aqui não. Esse aqui é olhar, tomar consciência que você é ruim, tomar consciência que você é bonito, tomar consciência que você fez a caridade, tomar consciência, é só um olhar, é uma capacidade de refletir sobre aquilo que está acontecendo, não necessariamente bem e mal. Essa é a definição, daí eu quero trazer para vocês a definição da medicina. Dentro da medicina, a consciência tem a ver com isso que a gente está falando, um processo de identificação. Então, consciência, definido pelo dicionário na medicina, quer dizer estado do sistema nervoso central. Você sabe o que é o sistema nervoso central, né? O cérebro, a medula. Sistema nervoso central que permite a identificação precisa, o pensamento claro e o comportamento organizado. Então, daí nessa definição de consciência, nós vamos ter nível de consciência elevado ou rebaixado, vigília, obnubilação ou coma. No coma a pessoa está com consciência? Não tem consciência. Uma faculdade neurológica que determina o nível mental para interagir adequadamente com o mundo. Então, se eu estou aqui e vocês, né? Eu não, vocês estão aí com muito sono, com o olhinho aqui assim, ó, quase fechando, nós vamos dizer de um estado de consciência que não permite essa interação. Vai sair da exposição e não vai lembrar de nada que foi falado, por causa da consciência. Quando você vai fazer lá um prontuário médico ou do hospital, você vai avaliar o nível de consciência, ou seja, o quanto que ele está conseguindo interagir com o outro ou não. Consciência obliterada, obstruída, consciência prejudicada, né? Porque tá lá com um monte de medicação na cabeça, andando assim, meio torto, né? Não estou dizendo que se faz isso com as pessoas por vontade, mas às vezes chega um paciente muito agressivo, tem que dar muita medicação. E ele ali, meio caindo e querendo bater na gente ainda, né? Aí você dá um monte de medicação que altera o nível de consciência. E aí ele está ali, você falando, ele não consegue responder direito, nós estamos falando de uma alteração no nível de consciência, mas numa perspectiva médica. Então, olha um exemplo que eu trago aqui para vocês. Não adianta conversar com bêbado porque eles não têm consciência. Já não fala isso? Porque o bêbado, quando ele bebe ou faz um uso de alguma droga, ele vai alterar o nível de consciência, mas nós estamos falando de uma consciência, de uma estrutura neurológica. Se eu bebi, aí a pessoa fala e depois ela esquece que falou. Ela esquece que fez. Nós estamos falando de uma consciência referente à abordagem médica. Essa é a consciência onde estão as leis divinas? Obviamente que não. Não tive consciência de quanto tempo passou. Né? Às vezes a gente está ali, dormindinho, e aí acha que passou meia hora. E foi só um piscar de 5 minutos. E às vezes a gente acha que passou 1 minuto e já está na hora de acordar e você tem que levantar. Nós estamos falando da consciência também, mas numa visão médica. Na filosofia, sistema de valores morais que funciona mais ou menos integradamente na aprovação ou desaprovação das condutas, atos e intenções próprios ou de outrem. Na abordagem da filosofia, nós já estamos falando de um sistema de valores morais, do que é certo e do que é errado. Então, consciência nessa definição filosófica dentro do dicionário, a gente está falando de aprovação ou desaprovação das condutas, que tem a ver com aquela definição de pôr a mão na consciência, de que Deus deixa a nossa consciência decidirmos a nossa conduta. Pessoas, daí a gente vai dizer que são pessoas conscientes ou inconscientes das suas atitudes. Pode ser trocado por pessoa consequente ou inconsequente. Uma pessoa inconsequente, a gente diz que é uma pessoa que não tem consciência do que faz.
né? Fez sexo sem camisinha, foi inconsequente, não teve consciência dos prejuízos que podia ter, dos problemas, dos equívocos. Pessoa com consciência é alguém capaz de avaliar as regras de determinado meio. Então a gente desvê, se coloca a mão na consciência. Ou seja, se consegue perceber o que é certo e errado naquele momento. A pessoa chega aqui no curso e começa a gritar, falar um monte de coisa, um monte de bobajagem. Diz, nossa senhora, que pessoa inconsequente. A gente está dizendo que ele não tem consciência de que aquele deveria se portar de um jeito, de que quando a gente está numa festa a gente se porta de outro jeito, de que quando a gente se dirige a uma pessoa a gente trata de um jeito. É um sistema de valores. Isso também é consciência. Dá para entender? Dentro desse contexto, a gente vai dizer que o psicopata é que não tem consciência. Ele vai lá, mata, estribucha, estupra, e aí o delegado diz, você faria de volta? Ele diz, não, igual não. Igual não, porque eu estava estuprando lá na beira, né, na beira do matagal, e eu vi que eu tinha que ir mais para dentro para não ser pego. Então ele faria igual, porque igual ele foi pego, ele faria melhor. E ele não tem consciência de que ele cometeu um ato que não deveria cometer. Então, nessa concepção, o psicopata é essa figura que não tem consciência, mas não da consciência médica, dessa consciência filosófica, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo, mas ele não consegue fazer esse julgamento dos valores morais de certo ou de errado. Ele acha que o que ele fez ele devia de fazer mesmo, e faria de volta. E isso é o que mais nos choca no psicopata, porque ele faria de volta. Eles pegam bem, né, não falando da próprio diagnóstico, mas uma pessoa que tem esses traços de sociopatia, a gente usa o termo sociopata, né? Esses traços de sociopatia, relacionar com essas pessoas é terrível, porque eles sabem das nossas culpas, eles vão bem ali, eles pegam bem ali, vão se enfiando, até conseguirem o que eles querem, porque essa concepção de certo ou de errado não tem. Porque o termo é esse, consciência de culpa que a gente vai usar, né? Mas a gente vai dizer que nessa abordagem filosófica a gente diz que ele não tem consciência, não precisa nem do termo culpa, a gente diz que ele não tem consciência de que ele não deveria estar fazendo isso que ele faz. Hã? Numa abordagem psicológica a gente vai dizer não tem consciência de culpa. Então os psicólogos vão dizer consciência de culpa. Agora, numa abordagem filosófica, religiosa, a gente vai dizer consciência, que é definir o certo do errado. Não sabe. Ele se esconde porque ele sabe que ele vai ser pego. Mas é diferente desse nosso errado que eu não devia de estar fazendo. Ele vai ser pego, por isso que ele se esconde. Mas não é o nosso errado, entende? Ele sabe que para esse ato vai ter uma consequência que vai ferrar com ele. É diferente de saber que está fazendo uma coisa errada. Vocês conseguem perceber isso? Então eu posso, sei lá, qualquer coisa que eu faça aqui, eu sei que vai me trazer um prejuízo, mas não que necessariamente seja errado. E dentro da psicologia, a gente vai definir consciência como isso que eu estava falando para vocês aqui. Um conjunto de dados da experiência individual que se oferece ao conhecimento imediato. Então eu tenho consciência de que esse copo está cheio de água e de que aquele não está cheio de água. E quando eu vou aqui tomar esse copinho, não tem água. Eu não tinha consciência de que não tinha água aqui. Eu não percebi, eu não identifiquei. Eu não tive consciência de que vocês não estavam gostando. Eu não tive consciência de que vocês estavam, sei lá, tirando sarro da minha cara. Ou um professor está lá e ele não tem consciência do que está acontecendo na turma, porque estavam brigando, porque isso, porque aquilo. Então consciência nesse sentido de conseguir ver, de conseguir identificar, de conseguir captar o que está acontecendo. Isso é uma abordagem dentro da psicologia. E eu estou falando isso porque quando vocês forem ler consciência lá se eu não me engano, no Triunfo Pessoal, a Joana vai dizer, o Jung define consciência como esse contato, esse conhecimento. E aí a gente diz, mas não é na consciência que estão as leis divinas? Não, não é dessa consciência que o Jung está falando. É de outra consciência. Tá? Então aqui, conhecer ou desconhecer o que acontece consigo ou no seu entorno. Por exemplo, eu posso passar por uma situação difícil, fico muito triste e não ter consciência de que eu estou triste. Não pode acontecer isso? Acontece com vocês isso? Às vezes a gente trata as pessoas mal
e a gente não tem consciência de por que está tratando mal. Ou o casamento está uma porcaria e a gente não tem consciência de que o casamento está uma porcaria. Então veja, essa nossa dificuldade de ver, de identificar, eu trouxe até esse exemplo aqui para vocês. Não tive consciência de que meu casamento ia de mal a pior. Já falei para vocês de terapia de casal como que acontece, né? Chega a mulher, fala. Aí depois você olha para o homem, na grande maioria, né? Aí você olha para o homem e diz, e você, o que acha? Bom, tudo bem, não sei nem o que está falando aí. Porque ele não tem consciência do mal-estar que está no casamento. A mulher está lá aflita, sofrendo, e o homem está lá no controle remoto, mudando. E aí acabou a pilha, né? E ela lá angustiada, à beira do suicídio. Meu bem, traz uma pilha para mim. Não tem consciência do que está acontecendo. Ou seja, não tem essa capacidade de perceber, de identificar. Os olhos estão vendo, mas não tem consciência. O ouvido está ouvindo, porque ela já diz que ela está insatisfeita, que ela não gosta, mas entra no ouvido, mas não tem consciência. Eu vejo a cara amarrada da pessoa, mas eu não tenho consciência de que pode ser para mim e de que eu não estou agradando numa determinada relação ou circunstância. Então, não quer dizer fisiológico nesse sentido de ouvir ou de ver, mas quer dizer de que existe uma parte dentro de nós que não apreende isso. Então eu até vejo, mas eu não tomei consciência. As pessoas até veem o carro vindo e não freia, porque não tinha consciência. Ela estava vendo, porque ela estava olhando. Esses dias, eu e o Rodrigo estávamos andando de carro, falei, olha, pensa lá no centro espírita, assim, a gente vai mudar a sala desse jeito. E ele dirigindo, aí eu lombado, blum, blum. Falei, meu Deus, aonde que você estava? Ah, eu estava lá no centro espírita. Então, vê, ele estava olhando, ele via que a lombada estava ali, mas não estava com consciência, porque a consciência estava em outro lugar. Dá para entender essa consciência? É nessa consciência que está a lei divina? Não tinha consciência que minha reputação estava péssima na empresa. Estava lá achando que estava abafando e na verdade estava a ponto de ser mandado embora e depois ser mandado embora. E daí depois os coleguinhas começam a dizer que estava horrível, que ninguém gostava dele, mas ele não tinha consciência do que estava acontecendo. Essa consciência tem a ver também com compreensão, né? Compreender, identificar, perceber. Todos esses termos, ter conhecimento, ter ciência, todos esses termos têm a ver com consciência. A natureza da consciência, isso é o Jung dizendo. Não lembro se é o Jung. É, natureza da psique. A natureza da consciência é um enigma cuja solução eu desconheço. Olha o que ele diz. Porque pensa, a consciência enquanto esse facho de luz, ele diz, eu não sei de onde que vem isso. É um enigma cuja solução eu desconheço. Poderíamos comparar a consciência a um jato de luz emitido por um refletor. Só os objetos situados sob o cone de luz é que entram no campo de minha percepção. Um objeto que se acha casualmente na escuridão não deixou de existir, apenas não é visto, no sentido de que apenas nós não temos consciência dele. Agora é que vai entrando o ego. Presta atenção, eu sei que vocês estão cansadinhos porque é hora do intervalo, mas presta atenção e aguenta um pouquinho. Do ponto de vista puramente formal, contudo, podemos dizer que um fator psíquico assume a qualidade de consciência quando entra em relação com o eu. Troca eu por ego. Tá? Um fator psíquico assume a qualidade de consciência quando entra em relação com o eu. Se não há relação, o fato permanece inconsciente. O esquecimento nos mostra muito bem quantas vezes e com que facilidade os conteúdos perdem a sua ligação com o eu. Então, esse eu que nós estamos falando é o ego, tá? Então imagine que o ego
é o que vai determinar as coisas estarem conscientes ou não. Então eu estou aqui, pensa eu enquanto ego, essa estrutura. E aí eu pego a Fátima e trago ela para cá e consigo olhar e dizer, nossa Fátima, você está aqui. É o ego olhando para ela. Às vezes nós estamos neste lugar da consciência, onde as coisas estão acontecendo, mas o ego não está se relacionando com as coisas. Então, como eu falei no caso lá do Rodrigo, ele está vendo, está andando, mas não está consciente. Ou seja, o ego não está ali presente, fazendo esse movimento de perceber o mundo. Tem muitas coisas que nós fazemos, é o ego que faz, mas sem ele estar se relacionando com as coisas. Por exemplo, um acesso de fúria. Não é um louco que entra dentro da gente, um espírito que possui, às vezes, mas em muitos casos não é. Que possui a gente e faz a gente fazer as coisas. É a gente mesmo que fez descontrolado. E aí depois quando a gente retoma, parece que o ego olha e diz, eu não vi o que eu mesmo fiz. E alguns autores vão dizer que a gente foi tomado pelo complexo, que o ego não está aí a ver com essa situação. O ego é tirado desse centro. Então, sempre que o ego se relaciona com alguma coisa, a gente vai dizer, isso é consciência. É o ego olhando para as coisas dentro de si, olhando para as coisas fora, olhando para o mundo. Isso é consciência. A relação do eu com essas coisas, do ego com essas coisas. Deu para entender? O eu, ou o ego, é o sujeito de todos os atos conscientes da pessoa. Esta relação de qualquer conteúdo psíquico com o eu funciona como critério para saber se o último é consciente, pois não há conteúdo consciente que antes não se tenha apresentado ao sujeito. Então existe o ego, e quando o ego consegue ver, nós vamos dizer que tem consciência. Se o ego não consegue ver, não tem consciência. Consciência é a relação do ego com estes conteúdos. Por enquanto vocês devem estar pensando, por que o Marlon está falando disso? Meu Deus! Mas vocês já vão entender quando a gente estiver trabalhando o ego. Eu achei que eu ia... Ó, não tumultua, espera um pouco para eu terminar essa parte, que eu já abro para vocês fazerem perguntas. Este desconhecido, o inconsciente, é constituído por tudo quanto ignoramos, por tudo aquilo que não possui qualquer relação com o eu enquanto centro da consciência. Então, para tentar ajudar vocês, pensa assim, que o inconsciente vai ser tudo que o ego não acessa, e a consciência é tudo que o ego se relaciona. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem como é importante o ego. Tornar uma coisa consciente quer dizer o ego ser capaz de acessar. E quando o ego não é capaz de acessar, é inconsciente. Então, vocês conseguem perceber como é importante o ego? Porque depende dele acessar ou não acessar, olhar ou não olhar. Depende da sua capacidade de querer olhar para as coisas ou não olhar. Isso é que vai definir consciência ou inconsciente. Dá para vocês entenderem? E aí eu quero que vocês vão percebendo, e depois vou trazer mais elementos para vocês entenderem como o ego tem um papel importantíssimo nesse processo do nosso desenvolvimento da consciência, que é diferente de algumas abordagens, que acreditam que o desenvolvimento da consciência tem a ver com a anulação do ego e o desenvolvimento do divino dentro de nós. Dentro da nossa concepção, nós não vamos falar de anulação do ego, porque é o ego que dá consciência. É o ego que vê, é o ego que faz acontecer. Então, olha só. Do esforço, isso. Então, vê. Por consciência, esse aqui embaixo. Por consciência, entendo a referência dos conteúdos psíquicos ao eu, enquanto assim for entendido pelo eu. Então, o eu tem que fazer esse envolvimento de querer entender, de querer olhar. Você pode ser uma pessoa extremamente grosseira, eu dizer, sua grossa. Presta atenção, percebe. Se o ego, se ela não quiser olhar, ela vai dizer, eu grossa? Imagina. Eu só tratei ele como ele precisava, eu fui extremamente adequada, eu estou consciente do que eu fiz. Ela não tem consciência da sua grosseria. E o mundo inteiro pode gritar para ela que ela é grossa. Se o ego não quiser entender isso, não entende. Tem pessoas que num start dizem, meu Deus, aconteceu isso. Olha, agora está acontecendo igualzinho aconteceu.
será que eu estou fazendo algo para contribuir? Será que isso tem de meu? Você vê que tem aí um ego muito mais disponível para olhar e querer olhar do que aquele outro que pode o mundo inteiro gritar para ele, dizendo para ele olhar, ele não quer. Vocês conseguem entender como tem um papel fundamental? Então, eu estou adiantando porque senão não vai dar tempo. Percebe assim que é um movimento do ego querer ver. Então, quando o ego tem um conhecimento do ego sobre o mundo externo, a gente vai dizer que tem consciência. Consciência que a casa está caindo, consciência que o relacionamento está ruim, consciência que o filho está entrando nas drogas, é consciência. É o ego olhando para essas coisas. Tem mãe que o filho já está roxo de droga e ela não quer ver. Porque ela acha que se ela for assumir que o filho é drogado, a culpa foi dela. Então ela não quer olhar, né? Ela não quer ter consciência. Isso a gente chama de consciência. Tem uma consciência que é a consciência sobre a moral. É o ego que consegue olhar para a lei. É o sociopata, o psicopata, que ele consegue olhar para a lei e dizer, é verdade, isso é certo e isso não é certo. Mas tem uma parte do ego que ele olha para o si mesmo, para a parte divina que existe dentro dele. Estão conseguindo entender? O ego olha para o mundo lá fora, o ego olha para as regras, o ego olha para si mesmo. Tudo isso é consciência. Mas tem uma partezinha especial nossa, que é o self, que é a parte divina, que quando o ego olha para essa parte divina, ele tem a consciência que Kardec falava. O que a gente vai usar aqui é consciência plena, consciência profunda, consciência divina, que é a consciência onde estão inscritas as leis de Deus. Essa é a consciência divina. Que daí vai fazer esse eixo ego-self, quando o ego, imaginem aqui, e aí essa parte divina dentro de mim, vamos supor, está lá escondida. E de repente eu consigo olhar e dizer, meu Deus, mas tem algo de muito lindo dentro de mim. Quando o ego olha para essa parte divina, é a consciência. Porque lá estão escritas as leis divinas. E aí quando eu faço esta relação, quando o ego se relaciona com a parte divina, com si mesmo, é a consciência divina, a consciência plena, ou a consciência absoluta, a consciência transcendental. Tem vários outros termos que a gente usa para tentar diferenciar daquelas outras consciências que eu trazia para vocês. Então o ego se relacionando com a parte divina que existe dentro dele. Você se relaciona com a sua parte divina? Hã? Não, eu quero ver se tem alguém cara de pau de falar que se relaciona. Você se relaciona? Né? Não, a gente não se relaciona. A gente tem uns toquinhos assim. Dá um ventinho aqui, eu digo, nossa, uma coisa boa aqui. Dá um outro ventinho, nossa, uma coisa boa. Mas não é uma relação com a nossa parte divina. A gente sente uma brisa que às vezes vem quando a gente está fazendo uma oração profunda, quando a gente assume que cometeu um erro, quando a gente acredita que a gente é capaz de superar. São momentos onde a gente tem um suspiro com essa parte divina, mas ainda não temos conexão. A conexão é quando Paulo de Tarso diz, eu vivo, mas não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Olha a conexão com o divino. Ou quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. É a conexão plena. Aí nós estamos falando da conexão divina, da consciência plena, da consciência divina, transcendental e absoluta, ou qualquer nome que a gente queira dar. Quando o ego se relaciona com o divino que há dentro de si. Porque Jesus, para Paulo, foi o espelho do Deus que existe dentro dele. Jesus é isso para nós. É o reflexo do Deus que existe dentro de nós. Mas a gente não consegue identificar imediatamente. A gente precisa ainda disso fora para olhar para dentro de nós. Mas Jesus disse, vós sois deuses. Vós sois a luz do mundo. Então essa consciência transcendental, onde se encontram as leis divinas, é quando o ego consegue olhar para essa luz que existe dentro dele. Aí ele acessa as leis divinas. Então consciência nesse sentido é o conhecimento do ego sobre o si mesmo que existe dentro dele. É o conhecimento do ego sobre Deus. É o conhecimento do ego sobre o espírito. É o conhecimento do ego sobre o sentido da vida. Isso é consciência. Olha a frase da Von Franz, para a gente terminar essa parte.
A consciência impõe-se a nós com imperativos... Ah, não, isso aqui é do Murestein, não quero isso agora. Ixi, esqueci em algum lugar. Vai ficar lá para trás, mas ela vai dizer justamente isso. Que a consciência é este ego que dá lugar ao si mesmo. Eu acho que eu estava obsidiado quando eu fiz essa apresentação, porque... eu não sei aonde que eu coloquei isso. Aqui, ó. Isso. Porque eu acho que agora, falando para vocês, isso vai ficar mais claro. O self, a nossa parte divina, pode emergir de maneira insuficiente ou então desenvolver-se de modo quase completo ao longo da nossa existência. O quanto vai evoluir depende do ego, de ouvir ou não as suas mensagens. Então, a parte divina está presente em todos nós, mas alguns conseguem ouvir melhor. Chico Xavier ouvia muito mais, tinha muito mais contato com a sua parte divina do que nós. Alguns conseguem ouvir, outros não. Alguns conseguem pegar essa parte divina e dizer, olha, pega aqui o centro e toma, porque eu sei que você é mais importante que eu. E tem outros que diz, cala a boca, sou eu aqui, essa luz eu não perco por nada. Pode o mundo me destruir, mas daqui eu não saio. É a gente egocêntrico. Né? Então deixa eu mostrar aqui só para vocês verem essa outra partezinha aqui, e a gente vai voltar nisso, mas acho que agora fecha bem. O processo de individuação, que é esse processo de plenitude, acontece como se o ego não tivesse sido produzido pela natureza para seguir ilimitadamente os seus próprios impulsos arbitrários, e sim para ajudar a realizar verdadeiramente a totalidade da psique, o self. Então aqui, para de ler e olha aqui para mim. O self, o ego, em alguns momentos, acha que foi criado para ele ser o centro de tudo. E o que ela está dizendo é não. O ego é criado para que ele consiga trazer o self para frente de tudo. Ele é um executor. Ele é um anexo, ele é um instrumento para que a divindade se materialize. Então, por isso que ela diz, é o ego que ilumina o sistema inteiro, permitindo que ganhe consciência e, portanto, que se torne realizado. Então, o ego vai permitir que a parte divina apareça ou não. Isso é a diferença do delinquente para o santo. Porque o santo permitiu que a parte divina aparecesse, e o delinquente ainda não permitiu. Quando nós conseguimos perdoar, nós permitimos que a parte divina apareça. Quando nós estamos presos ao rancor, nós não permitimos. É sempre o ego, esse eixo central, que vai permitir que o divino apareça ou não. Isso é a diferença do delinquente para o santo. Porque o santo permitiu que a parte divina aparecesse, e o delinquente ainda não permitiu. Quando nós conseguimos perdoar, nós permitimos que a parte divina apareça. Quando nós estamos presos ao rancor, nós não permitimos. É sempre o ego, esse eixo central, que vai permitir que o divino apareça ou não. Todos acomodados. Respira profundo. De preferência se liberta dos pesos, das malas, para poder relaxar por inteiro, num movimento de entrega, de autopercepção. Fecha seus olhos e tenta contactar a sua respiração, sentindo o ar entrar, preencher todo o espaço dos seus pulmões e soltar levemente. Deixe-se levar pela música tranquila. A primeira pergunta que a gente fez ao longo do curso, nesse processo de introspecção, era quem sou eu? E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque falando de consciência, eu quero que você se pergunte como você se enxerga.
Que coisas você vê a respeito da sua personalidade, das suas atitudes? O que você tem consciência que você faz? O seu jeito de ser, de agir. Como você se enxerga? Deixa vir a mente. Não faça um movimento consciente. Deixa o inconsciente trazer os conteúdos e te dizendo como você se enxerga. Que partes suas você já consegue ter consciência. O que te torna único, diferente dos demais? Que alguém possa dizer, isso é seu. Isso te caracteriza. Isso diz quem você é. O que te torna único, diferente dos demais? Quais são os aspectos negativos da sua personalidade? Que elementos negativos você consegue enxergar? Deixa vir a sua mente. Que partes negativas da sua personalidade você já consegue enxergar? E quais os aspectos positivos da sua personalidade? Que aspectos você consegue enxergar de você mesmo? Deixa vir à mente os aspectos positivos da sua personalidade. Vá tentando juntar tudo isso. Como você se enxerga, o que lhe torna único, diferente dos demais, quais os aspectos negativos da sua personalidade e quais os aspectos positivos da sua personalidade. Na medida que você encontrar algumas respostas, se você puder, anote. Registre em algum lugar nos seus textos, porque a gente vai precisar disso para trabalhar um pouco mais. Vai retomando aos poucos o contato com o seu corpo, respirando profundamente, abrindo os olhos. E não converse com ninguém, apenas tente registrar o que você conseguiu acessar. Eu deixei as perguntas aqui no slide para que vocês possam acompanhar. Não escreva muito, ponha só tópicos, porque a gente não vai ter muito tempo, né? Como você se enxerga? O que te torna único, diferente dos demais? Quais são os aspectos negativos da sua personalidade? E quais são os aspectos positivos da sua personalidade? E aí, vocês estão estabelecendo um perfil de como que vocês se enxergam. Eu vou propor para vocês um exercício que vocês têm que seguir, que é de vocês perguntarem para algumas pessoas como elas te enxergam, nesse percurso de avaliar a nossa autoimagem. Olha que legal essa imagem. Aqui a gente está falando de uma patologia, né? Da anorexia, a pessoa se vê gorda, né?
Isso já é um extremo, mas tirando os extremos a gente tem um pouco de todas as psicopatologias. Então, as perguntas para vocês fazerem, elas são bem parecidas. Então, por exemplo, né, eu, Marlon, vou pegar lá algumas pessoas da minha família para que eles respondam. Quem é o Marlon para você? O que o torna único, diferente dos demais? Quais são os aspectos negativos da personalidade do Marlon? E quais os aspectos positivos da personalidade do Marlon? Seria legal se vocês conseguissem pegar pelo menos 3 pessoas, tá? Pelo menos 3 pessoas, tipo um marido, um filho, alguém do trabalho, ou alguém de fora, né? Alguém de fora é bem importante, assim, ou seja alguém do trabalho, um amigo do centro espírita, mas que tenham olhares diferentes, né? O marido, o pai, o filho, né? Que a gente tem gerações diferentes, olhares diferentes. Quanto mais pessoas vocês conseguirem que respondam essas questões, mais legal vai ser o exercício para vocês. Porque daí o que vocês vão fazer? Vocês depois vão comparar, vocês vão pegar a resposta das pessoas e calar a boca. Tá? Porque a gente pega e a gente diz, mas eu não sou isso aqui ó, que você escreveu aqui. Não. Você vai dizer que você nem vai ler a resposta, você vai trazer a resposta e vai ler aqui no dia do nosso encontro. Tá? Se não conseguir ansiedade, o Dr. Fernando está ali com homeopatia, já dá um remedinho de homeopatia para vocês, porque fato é que vocês vão guardar e vocês vão trazer para ler aqui no nosso encontro. E aí vocês vão trazer com as anotações de vocês, para que vocês possam comparar a imagem que vocês têm a respeito de vocês e a imagem que eu passo lá no centro espírita, a imagem que eu passo em casa, a imagem que eu passo no meu trabalho. Então, por isso que eu disse que quanto mais pessoas e de diferentes contextos tiver, melhor. Se tiver 2 do centro espírita, 2 de casa, 2 do trabalho, melhor ainda, porque você está tendo diferentes imagens do que você passa para as pessoas. E daí a gente pode comparar com a imagem que eu tenho a meu respeito. Então, gente, esse exercício é muito legal. Se vocês fizerem, é muito legal. Não deixa ser sabotado pelo inconsciente. Eu esqueci, eu não sei o que, ele não quis responder. Não faça isso. Lembra que é um desejo do ego fazer esse enfrentamento. Tem que ser. A gente tem que desejar esse enfrentamento, nem que seja para ele descascar a gente, porque a gente escolhe, né? Ela é meio grossa, ela é meio querida, a gente dá para querida, porque ela sabe, vai falar, a outra vai falar o que a gente não quer ouvir. Não, entrega para o que você não quer ouvir e para o que você quer ouvir, para que você possa avaliar-se de verdade. Então, essas perguntas vão ser em contraponto às perguntas que vocês fizeram para vocês mesmos, para que a gente possa comparar. Conseguiram anotar? E de qualquer forma eu vou mandar para vocês por e-mail, né? Aqui só para vocês saberem, a consciência em Freud, ele nem usa propriamente o termo consciência moral. Consciência em Freud é superego. Para o Freud, superego é o sinônimo de consciência, porque superego é aquela instância dentro da gente, das regras do deve, não deve, do pode, não pode. Então, uma pessoa que fica limitada o tempo inteiro, não devia ter feito, fica se culpando, a gente vai dizer de um superego exacerbado, de um superego que se impõe, de um superego que não dá tempo para a pessoa respirar. Então, eu não vou trazer para vocês isso aqui a gente já falou.